em Marcos 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos refletir a partir do verso 35 até o 41 apenas. Marcos 4, 35 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Deus amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo do Senhor. A começar por mim, Senhor, ministra ao nosso coração, Senhor. Muda as nossas vidas, Deus, e que as nossas atitudes, Senhor, a Tua palavra possa ser aplicada nas nossas atitudes, Senhor. Governa a nossa vida, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bom, eu dei o título desse estudo de Tormenta. E eu acho que eu estou bem agendado com o Senhor, né? Pelo que eu vejo lá fora, eu tinha colocado tormenta às 6 horas. Vamos ver o que rola. Mas assim, eu sou uma espécie de ovelha negra da família, quando se dá a respeito de música. Grande parte da minha família gosta muito de samba, muito mesmo, né? Tem muitos sambistas, alguns fundadores de escolas de samba, blocos e etc. Mas mesmo indo na direção mais do rock e tal, é impossível crescer nesse contexto sem ser tocado por alguma coisa boa. Sempre tem coisa boa nos outros ritmos, né? A gente não pode se fechar, e principalmente quando você vai amadurecendo, você vai deixando de ser tão bloqueado, ter tanto preconceito. E existem artistas que eles transcendem aquele ritmo. Você fala assim: não gosto disso, mas fulano de tal é bom, esse cara aí, ele é bom. E tem alguns dele no samba que eu gosto também. Um desses caras que eu aprendi a respeitar muito se chama Paulinho da Viola. Eu acho ele uma pessoa educada, fina, tem um estilo de tocar elegante, e ele é muito inteligente nas letras que ele faz. Uma dessas letras que ele escreveu, que eu acho absurdamente linda, se chama Timoneiro. Timoneiro é o piloto do barco, aquele que dirige o barco. E essa letra fala assim, ó: timoneiro eu nunca fui, que eu não sou de velejar. O leme da minha vida, Deus é quem faz governar. E quando alguém me pergunta: como se faz para nadar? Explico que eu não navego, quem me navega é o mar. A rede do meu destino parece a de um pescador. Quando ela retorna vazia, ela vem carregada de dor. Eu vivo num redemoinho. Deus bem sabe o que faz. A onda que me carrega é a mesma que me traz. Não sou eu quem me navega. Quem me navega é o mar. Ninguém passa ileso por essa vida. Ninguém está livre de situações difíceis, de tormentas que desabam de repente. Querendo ou não, elas vão desabar.
elas são mesmo inevitáveis. Mais do que isso, elas são imprevisíveis às vezes. Elas não ficam marcando horário para chegar, te avisando que elas vão chegar. E é isso que os discípulos de Jesus eles estão enfrentando no Mar da Galileia. É um território no qual esses homens eles são especialistas, é um território doméstico, eles estão acostumados com isso. O Mar da Galileia, eu não sei se eles não conseguiram reproduzir a foto, mas é um grande lago de água doce. O Jordão vem e deságua nele, e depois corre até no Mar Morto, onde ele finaliza ali, não corre para lugar nenhum. E esse enorme lago, ele tem 21 quilômetros de comprimento, por 14 de largura. Então esses homens estão lá. De um lado tem as montanhas de Golã, do outro os ventos que vêm da Galileia, e o maior é o Monte Hermon. Quando os ventos descem, principalmente do Hermon, e encontram a superfície da água, se faz uma tempestade facilmente. As ondas levantam e se faz uma tempestade ali de repente. E às vezes isso também acontece em nossas vidas. Está tudo bem com a gente, está tudo tranquilo com a nossa família, não há o menor prenúncio de que algo ruim está por acontecer, de que algum problema está por acontecer. Só que de repente, de súbito, algo acontece, balança as nossas estruturas, põe a nossa vida em risco. A tempestade que sobrevém sobre esses homens, ela não só chegou de repente, mas como ela foi se tornando inadministrável. Aqueles homens eram pescadores peritos, como a gente conversou, que sabiam lidar com essas circunstâncias, mas aqui não estava dando certo, não. Eles usam o melhor do seu conhecimento, o melhor da sua experiência, e não conseguiam sair daquela situação. A embarcação que eles estavam estava ficando repleta de água, prestes a ir a pique, pronta para entrar em colapso no meio do mar e naufragar. E na vida a gente enfrenta a situação assim também. Nós lutamos, choramos, oramos, jejuamos, a gente emprega o melhor do nosso conhecimento, a gente coloca o melhor da nossa experiência e o problema não se resolve. Pelo contrário, ele vai se arrastando, e aí a esperança ela vai indo embora no meio desse vendaval. Porém é importante entender que quando a gente está mesmo diante de uma situação que parece ser irremediável, numa situação que ela parece ser irreversível, que só nos resta admitir a derrota porque a gente já perdeu o controle de tudo, Deus, Ele não perdeu o controle. Deus ainda está no governo. Nada escapa à soberania dEle. Nada escapa à soberania de Deus. E as tempestades vêm para nós exatamente para nos ensinar. As tempestades vêm para nós para fortalecer as musculaturas da nossa alma. A tempestade, a tormenta, ela vem sobre a nossa vida de forma... Beleza. Elas vêm para a nossa vida de forma extremamente pedagógica, para nos ensinar. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é regido basicamente por 3 perguntas. Número 1, mestre, não te importa que morramos? É o que está no verso 38. Número 2, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? É a que Jesus faz para os discípulos no verso 40. E a terceira, no verso 41, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O contexto de Marcos nos ensina o seguinte, que Jesus passou o dia naquela margem, ensinando uma grande multidão. Ele estava lá e ele falou as melhores e maiores parábolas que ele já escreveu ali que ele já falou naquele lugar. Falou o dia inteiro e ao final desse dia ele estava ali exausto, homem que era. E ele diz aos discípulos no verso 35, naquele dia ao anoitecer disse ele, vamos para o outro lado. Então eles estão numa margem lá embaixo e vão ter que atravessar.
E o verso 38 nos diz o seguinte sobre Jesus. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça no travesseiro. E quando Jesus ele dorme, imediatamente surge a tempestade, surrando o barco com ventos impetuosos, e os discípulos, mestres na arte de navegar naquela região, eles vão respeitando o sono de Jesus, o cansaço de Jesus, e deixando ele descansar, enquanto eles vão tentando ali lidar com o problema da forma que eles podem. Mas depois de lançada todas as alternativas, todos os esforços, os discípulos começam a entrar em pânico. E é nesse contexto desesperador que eles vão acordar Jesus com uma pergunta meio que em tom de censura, né? Mestre, não te importa que morramos? Diz o verso 38. E essa é geralmente a reação que nós temos quando a gente entra numa tormenta e a gente pensa que vai naufragar. Parece que Deus ele não está olhando para nós. Parece que Deus ele não se importa conosco. Parece que Deus está dormindo mesmo. O Velho Testamento ele usa muito essa figura de linguagem e algumas vezes para fazer essa alegoria. Quando a gente passa pela hora mais escura de nossa alma, Deus parece estar distante, Deus parece estar inativo. Mas por que esses discípulos, eles despertam Jesus de um modo tão censurador como esse daí? Primeiro, porque dentro de cada um deles havia uma tempestade maior do que a que estava lá fora daquele barco. Era uma crise que consistia na dúvida que eles tinham, que estavam de conciliar a obediência que eles tinham feito a Jesus com essa tempestade. Jesus mandou ir para o outro lado, mandou pegar o barco e agora vem uma tempestade. Foi ele que disse, vamos para o outro lado. E exatamente no momento que eles obedecem Jesus, vem uma tempestade. Você passar por uma tempestade, quando você está em desobediência, em rebeldia, indo de colisão com a vontade de Deus, para aquele lugar que Deus mandou. Por exemplo, a gente encontra isso com Jonas, o profeta. Jonas não queria obedecer a Deus. E aí Deus faz o quê? Manda uma tempestade encontrar Jonas para colocar ele no caminho da obediência. Acabou o livre-arbítrio, meu camarada. Você vai fazer o que eu mandei. E manda uma tempestade atrás de Jonas. A gente entende isso daí. Mas como é que fica quando a gente faz o que Deus mandou a gente fazer? Como é que a gente lida com a tempestade quando a gente está fazendo absolutamente tudo que Deus mandou a gente fazer? No momento que Ele mandou a gente fazer, no lugar que Ele mandou a gente ir, e do nada a gente enfrenta uma tormenta na nossa vida. O que nós aguardamos é que quando a gente está no centro da vontade de Deus, as circunstâncias nos sejam favoráveis. Estou fazendo aquilo que Deus mandou, então eu espero que tudo me seja favorável. Mas nem sempre é assim. Em segundo lugar, eles estão desesperados porque Jesus está demorando para agir. Eles estão ali fazendo de tudo para tirar a água do barco e Jesus está de boa, dormindo, tirando o sono da beleza. Eles estão desesperados pela demora da intervenção divina na vida deles. E às vezes a gente fica assim também, desesperado por causa da não resolução de problemas que a gente achava que tinham que ser resolvidos rapidamente, ou no tempo que a gente achava que tinha que ser. Nós esperávamos que essa situação nos abandonasse logo, que essa crise nos deixasse logo, que as portas do emprego abrissem logo, que o esposo chegasse logo, que a esposa chegasse logo. Mas aí a gente lida com essa demora de Deus. Nós lidamos com uma grande angústia. Por que simplesmente a gente não consegue descansar em Deus? Jesus estava dormindo. Pense em todas as preocupações que Jesus podia ter para manter ele acordado naquele barco. Ele podia se preocupar com os líderes religiosos que estavam conspirando contra ele.
Ele podia se preocupar com a família dele, que estava começando a achar que ele estava louco, até aquele momento. Ele podia se preocupar com as multidões e as necessidades delas todas, que eram avassaladoras. Ele podia se preocupar com os discípulos que ele escolheu. Ele podia se preocupar com o seu futuro e com o destino que ele sabia que ia ter. Com todas essas coisas para se preocupar, Jesus não estava preocupado, não. Ele dormiu suavemente no balanço do barco. Ah, você pode dizer assim, mas eu não sou Jesus, pô. Mas a nossa vida está nas mãos de Jesus. E há coisas que escapam completamente do nosso controle. Escapam do nosso controle, não estão no nosso controle. Alguns de vocês devem conhecer o ator Jon Bernthal. Ele faz aquela série O Justiceiro na Netflix. Ele é protagonista dessa série. Ele estava dando uma entrevista esses dias. E essa série está para... talvez ela acabe. Por causa de problemas burocráticos de um estúdio e de outro. Tal. E falaram para ele, olha, como é que está a tua cabeça com relação a isso daí? E ele disse uma frase muito legal, que eu gostei muito. Ele falou, ó, meu trabalho é interpretar meu personagem da melhor maneira possível. Essas decisões são tomadas em reuniões em que eu nem sou convidado. Portanto, jamais eu costumo me preocupar com coisas que estão fora do meu controle. Eu jamais costumo me preocupar com coisas que estão fora do meu controle. Se a gente ficar se preocupando com tudo que está fora do nosso controle, a gente só vai se estressar, vai ficar mal e nada vai mudar por causa disso daí. Pior, a gente vai ficar tão frustrado com isso que a gente não vai conseguir fazer nem o que está no nosso controle, nem o que está nas nossas mãos, nem o trabalho que a gente tem que fazer. Por isso que ele falou, ó, eu faço o meu trabalho, tento interpretar da melhor maneira que for, mas aquilo que está fora do meu controle, eu não vou ficar me preocupando com isso daí. E muitas das nossas preocupações, elas estão fora do nosso domínio. Não sou eu quem me navega é o mar. Está nas mãos de Deus. E tudo que a gente pode fazer é dar o nosso melhor naquilo que está ao nosso alcance. E deixar Deus tomar as decisões dele. Sejam elas quais forem, ainda que por algum tempo a gente não entenda. Ainda que por algum tempo elas nos entristeçam. Vocês lembram da angústia, por exemplo, de Marta e de Maria, que mandaram um recado para Jesus sobre o falecimento do irmão, de Lázaro? Olha, fala para Jesus vir que Lázaro morreu. Elas esperaram, e Jesus só apareceu depois dos 3 dias. Quando Jesus chegou, elas pensaram, agora já é tarde, já está morto, já faz mais de 3 dias. Mas vocês sabem como é que foi o final da história. Então, na hora da crise mais aguda, da tempestade mais violenta, do problema mais intenso, esse silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos que o barulho da pior crise que a gente esteja enfrentando. E é por isso que esses discípulos estão tão perturbados aqui. O verso 39 diz, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. O vento não acordou. Os argumentos dos discípulos ali na proa não acordaram. A água caindo sobre o barco também não acordou Jesus. Mas o grito dos seus discípulos desesperados despertou Jesus instantaneamente. Jesus é como aquele pai ou aquela mãe, vocês sabem do que eu estou falando, vocês que têm filhos, que consegue dormir de qualquer forma, com qualquer barulho, mas o bebê chorou desesperado, acorda, vai lá instantaneamente. Jesus é assim com a gente. Spurgeon escreveu isso aqui: pode haver tanto um Cristo adormecido quanto uma igreja adormecida, mas nem Cristo, nem sua igreja podem perecer. Se o nosso Senhor estiver dormindo, Ele está dormindo perto do leme. Ele tem apenas que colocar a mão para fora e dirigir o barco imediatamente. Ele está dormindo,
mas ele só dorme até chorarmos mais alto para ele. Quando nos metemos em tal dificuldade que não podemos nos ajudar e sentir toda a dependência dele, então ele virá e irá revelar o seu poder. Quando nós chegamos nos nossos limites, esgotamos todos os nossos recursos, todos os recursos de Jesus ainda estão disponíveis. Quando as nossas forças se acabam, ele continua sendo onipotente. Quando o nosso conhecimento se esgota, ele continua sendo onisciente. E quando nós não temos mais para onde ir, a gente se encontra nele, porque ele ainda continua sendo onipresente. Então, quando a nossa causa ela parece perdida, ele ainda pode revertê-la e dar para a gente uma esmagadora vitória, não importa o que as circunstâncias digam. Jesus ele pergunta para eles no verso 40, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eu quero chamar a atenção de vocês para algo interessante aqui. Jesus está completamente fora da caixa. Não dá para colocar Jesus no microscópio, falar que ele tem uma fórmula assim, sabe? Né? Ele trabalha dinamicamente com seus métodos e tal, e às vezes na mesma lição ele transforma. Houve uma outra tempestade, vocês conhecem bem a história. No mesmo lugar, nesse mesmo lugar. Só que Jesus, em vez de estar no barco, ele estava no monte. Ele estava no monte orando e olhando de longe para os discípulos. E quando a tempestade vem, o que ele faz? Ele caminha sobre o mar. Ele vai ao encontro deles. Só que, daquela vez, ele resolve primeiro o problema do medo deles. Olha, sou eu que estou aqui. E depois ele lida com a tempestade. E aqui, no nosso texto, ele faz exatamente ao contrário. Primeiro ele lida com a tempestade e depois acalma os discípulos. Então, por que Jesus faz isso? Porque ele conhece a nossa vida, a vida de cada um de nós. Ele sabe quando o problema maior está do lado de fora e quando o problema maior está dentro de cada um de nós. Ele sabe quando o que nos atinge mais aquilo são as circunstâncias ou quando é exatamente o emocional da gente que está abalado. Na situação em que ele vem andando sobre as águas, que ele encontra os discípulos apavorados, pô, será que é um fantasma que está vindo aí? Ele fala, ó, tem de bom ânimo, sou eu. Então acalma eles, acalma o coração deles. Depois ele acalma a tempestade. Então Jesus ele conhece as nossas lutas, a nossa vida, as nossas lágrimas, as nossas noites mal dormidas. Ele conhece a tormenta que atormenta os nossos corações. E ele é poderoso não só para acalmar o nosso coração, mas para acalmar todas as circunstâncias que nos abalam. Por que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo? 4 pontos. Primeiro, por causa da promessa de Jesus. O verso 35, ele diz, vamos para o outro lado. Então, qual que era o destino deles? Responde aí. Qual era o destino deles? O outro lado. Ele não falou assim, ó, vamos pegar um barco e morrer ali no meio. Jesus não falou isso para eles. Ele falou, vamos para o outro lado. Então, quando Jesus ele dá uma direção na nossa vida, ele é fiel para cumprir aquela direção. Ele é fiel para cumprir aquela promessa. Nenhuma promessa de Jesus pode cair por terra. E a gente às vezes entra em pânico porque passamos a duvidar que a promessa que ele fez, ele não vai ser capaz de cumprir. Número 2, eles deveriam ter fé e não medo, por causa da presença de Jesus. Meu irmão, quem estava naquele barco era o Criador do mar e do vento. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, disse João. Tudo foi feito por ele. Aquele carpinteiro que estava ali era ninguém mais, ninguém menos que o Senhor de todo o universo. A criação ela jamais podia destruir o Criador. E nós às vezes nos enchemos de medo porque perdemos de vista a realidade que Jesus é o Rei da Glória.
o Criador do universo, o Senhor dos senhores, e Ele está no mesmo barco que a gente, até que a gente se encontre com Ele. Ele está guiando a nossa vida. Número 3, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da paz que Jesus estava demonstrando naquela viagem. O que Jesus fazia naquele barco? Estava dormindo. Eu posso perguntar para vocês, ele sabia que a tempestade viria? Sabia, claro que ele sabia que a tempestade viria. Então por que ele dormiu? Ele dormiu porque ele sabia que estava tudo sob o controle dele. Então paz não é ausência de tempestade. Paz é ter paz no meio das tempestades. É confiança em Deus no meio das tempestades, quando essas tempestades rolam. E número 4, eles deviam ter fé e não medo por causa do poder de Jesus. Providencialmente, o evangelista Marcos, ele reúne ao redor desse texto aqui, pelo menos 3 episódios, onde ele destaca o poder de Jesus. Aqui no capítulo 4, ele destaca o poder de Jesus com relação à natureza. Já no 5, ele liberta um jovem que estava endemoniado há muitos anos, com uma legião, 6.000 demônios, há muitos anos, mostrando que ele tem poder sobre os demônios. Depois, logo em seguida, uma mulher que sangrava, tinha uma hemorragia há 12 anos, ela vai no meio da multidão e toca Jesus. Ela falava, se eu simplesmente o tocar, eu vou ser curada. E é o que acontece com ela, ela é curada. E nesse caminho, ele vai curar também a filha de Jairo, uma menina de 12 anos, que estava morta. E ele torna a menina a viver. Então, Jesus ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre as enfermidades, ele tem poder sobre a vida, sobre a morte, ele tem poder sobre tudo, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então nós não precisamos ter medo, a gente precisa ter fé. Mas percebam que logo após esse fato, os discípulos que estavam possuídos de medo por causa da tempestade, eles ficam com temor de Jesus, estava ali com ele no barco. Eles dizem uns para os outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No verso 41. Senhoras e senhores, o mar não é dominado pelaquela criatura que foi homenageada ontem, não, tá? Jesus é o Senhor dos mares, Jesus é o Senhor dos oceanos, Jesus é o Senhor do céu e da terra. Aquilo ali não passa nada de uma ilusão de Satanás, tá entendendo? É Jesus quem governa os mares. O mar tem um rei, né, e não uma rainha. Por que aquela tempestade sobreveio àqueles homens? Por que as tempestades vêm na nossa vida? Apenas por um propósito. Para que aqueles discípulos, para que nós, a gente possa ter noção de que aquele Jesus que estava ensinando as verdades do reino, é o mesmo Jesus que tem poder para agir na nossa vida e nos livrar de todos os perigos da existência. Para que aqueles discípulos pudessem ter uma visão mais ampliada da grandeza do Senhor. O resultado foi uma admiração imensa e intensa ali naquela hora, daqueles homens por Jesus. Quando você olha para aquela outra tempestade, onde Jesus vem andando em direção ao barco, a reação deles também foi de admiração. Eles dizem, verdadeiramente, és o Filho de Deus. Quando as tempestades chegam e Jesus intervém na nossa vida para resolvê-las, o resultado é que nós ficamos mais firmes na nossa fé, nós ficamos mais perto de Jesus, mais admirados com Jesus, e nós terminamos certamente prostrados aos pés do Senhor. Naquela cena, os pescadores ali, exauridos pela luta contra a tempestade, né, as vestes molhadas, por causa das ondas que estavam se lançando contra os barcos, até em sua angústia transformada num temor de respeito pelo Senhor. Eles olhavam uns para os outros e falavam, quem é esse? Quem é esse? E a gente pode dizer que esse é aquele que criou todas as coisas.
as visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam potestades, quer sejam domínios, quer sejam governos. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é aquele que foi prometido lá no Éden, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é aquele de quem falavam os patriarcas, aquele que era representado por todos os rituais judaicos, os sacrifícios, que apenas apontavam, eram a sombra da realidade que é o próprio Jesus. Quem é esse, né? Quem é esse? Esse é aquele que na plenitude dos tempos veio de mulher segundo a lei. Ele nasceu numa manjedoura, ele cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Quem é esse? É aquele que andou por toda parte, fazendo bem, curando os doentes, libertando os oprimidos do diabo, dando vistas aos cegos, levantando os coxos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos. Esse é aquele que morreu no meu lugar, que morreu no seu lugar. Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Esse é aquele que arrancou o aguilhão da morte, que ressuscitou dentre os mortos, aquele que voltou para o céu e está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Esse é aquele que há de vir em grande poder e glória, com seus anjos, para buscar nós, a sua igreja, e para reinar com Ele pelos séculos dos séculos. Esse é o nosso grande Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E Ele é o único, meu irmão, que pode realmente acalmar as tempestades da tua vida, do teu coração. Você pode aplaudir ao Senhor comigo, em nome de Jesus. Convido você a ficar de pé essa noite. E hoje a nossa noite tem um tempinho para orarmos. Não é muito tempo, mas é algum tempo. Eu gostaria que, se você foi tocado por essa mensagem, se você passa por uma situação difícil, ou se você tem algo a agradecer ao Senhor, eu gostaria de concordar com você em oração. Nós gostaríamos de fazer isso. Então nós deixamos esse tempo livre para que pelo menos alguns de vocês possam nos liderar em oração. Amém? Vamos orar?